Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Michael Jorge e hoje eu tenho uma super aula para você. Hoje é mais uma aula de boas-vindas, é uma aula de eu também me apresentar e falar um pouquinho da minha proposta, do que eu vim falar aqui nessa disciplina, tá? Antes de mais nada, né, eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a sua atenção por você estar aqui neste dia aprendendo comigo, independente do horário, né, as redes sociais, a internet, ela teve esse grande diferencial, né, que é justamente você poder assistir quando e onde quiser, e isso não tem preço, tá? E hoje eu quero falar justamente com você e meus alunos, né, meus mais novos alunos. Eu tenho muita felicidade de estar hoje aqui e falar de um conteúdo que eu venho estudando, me aperfeiçoando, fui buscar conteúdo teórico e prático para justamente dar a melhor aula eh, e dar o meu melhor para vocês aqui nessa aula de hoje, tá? Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Michael Jorge. Eu tenho um canal no YouTube chamado Radiologia Prática, onde eu dissemino o conteúdo que eu aprendo. Então, eu aprendo uma coisa num dia, eu procuro repassar para vocês da melhor forma, tá? Então, quem não segue ainda, siga lá o nossas redes sociais, na verdade, né? Pessoal, eu trabalho em uma clínica de diagnóstico por imagem. Essa clínica se chama MedCenter, aqui em Sobral. Além disso, eu sou professor de algumas instituições de pós-graduação e também sou palestrante, né? Eu já palestrei em vários locais, do Brasil, graças a Deus, através da radiologia. Então, para falar um pouquinho sobre o professor Michael, né? Como eu falei para vocês, essa é uma aula de apresentação. Para falar um pouquinho sobre o professor Michael, eu quero falar também do que a radiologia proporcionou para a minha vida. Através da radiologia, o conhecimento que eu aprendi, eu pude, né, aprender e aplicar, eu pude mudar de vida totalmente, tá? Eu venho de uma cidade pequena, né? Então, a minha trajetória na radiologia foi de muita luta, muita correria. Eu fui formar, no Rio de Janeiro. Por que eu estou contando isso? Porque você está talvez, né? Eu acredito que você esteja próximo de se formar. E você vai encontrar desafios que muitas das vezes você vai se desestimular, né? E eu sou um profissional que busco desafios e superá-los, tá? Eu busco superar as minhas maiores dificuldades, tá? Hoje, para eu estar dando aula para vocês hoje aqui, eu tive que superar um grande desafio na minha vida, que foi falar em público, que foi o medo das pessoas me julgarem, tá? Então, a vida é feita de desafios. E o que é importante é você não parar. Apesar de alguns momentos a gente meio que cair, fracassar, mas a palavra diz que o justo cai 7 vezes e 7 vezes se levanta, tá? Eu quero iniciar a minha aula nesse clima, nesse momento de realmente te encorajar a estudar, a correr atrás, a ir atrás dos teus objetivos, a não desistir, a parar de inventar desculpas e realmente fazer o que tem que ser feito. Porque ninguém chegou ao seu lugar ao sol só reclamando e dizendo isso, aquilo, cara, não presta ou aquilo, tá? Chegou o momento de a gente parar de terceirizar as nossas atitudes e responder, né? Falar, a culpa é minha, deu certo, a culpa é minha, deu errado, a culpa também é minha. É assumir os seus erros e assumir as suas dificuldades e procurar melhorar cada vez mais, né, na área, tá? Então, esse é o conteúdo inicial que eu vim falar para vocês de apresentação, né? E vamos falar adentrar o conteúdo prático em si de radiologia veterinária. Sempre quando eu estou no ao vivo, eu gosto de entender um pouco sobre a experiência do aluno no contexto da disciplina que eu estou dando. Por exemplo, você pode pegar exemplos do seu dia a dia, se você já levou algum animal seu ou de algum conhecido para o veterinário, tá? Estudo anatômico, você pode estudar um pouco de anatomia no animalzinho aí de estimação da sua casa.
Uma das formas que eu confesso para vocês que eu aprendi realmente anatomia foi entendendo no meu corpo a anatomia e fazendo um estudo teórico em cima disso. Então, questão das falanges, eu ia vendo as separações, né, aqui que nós vamos ter aqui na mão, e tudo isso eu fui aplicando, eu associava o que eu estudava à prática no meu próprio corpo, no caso da anatomia humana. E na anatomia animal você pode pegar às vezes seu animalzinho e tentar entender mais ou menos como é que funciona, né, no caso do animalzinho, seu animalzinho de estimação. Uma das coisas que eu queria iniciar aqui, já a nossa aula, né, e dizer para você em relação à experiência que eu tive com hoje eu não trabalho, né, com radiologia veterinária, mas com a experiência que eu tive fazendo visitas, né, e acompanhando a realização de exames, até mesmo, né, como profissional e também levando um animalzinho de estimação da tia da minha esposa, eu pude entender o seguinte: ali não é um animal de estimação na visão dos donos. O dono ali é chamado de pai e mãe, paizinho, mãezinha. Eu uso muito o exemplo da radiologia pediátrica, né? Eu tenho experiência na radiologia pediátrica e eu pude perceber que a minha experiência na radiologia pediátrica ela ajudou e ajuda bastante para você, para eu, para qualquer profissional que tenha interesse em atuar na radiologia veterinária, porque de fato é como você deve tratar aquele animal, como se ele fosse um filho mais novo do dono. Recentemente eu tive uma experiência em que, na hora de fazer as radiografias, né, você escolhe as focinheiras, os tamanhos de focinheiras e tudo mais, né? E o profissional que estava lá, ele ofereceu uma focinheira média e já ia colocando, aí a dona, no caso que é chamada de mãezinha, ela não gostou porque ela disse que o tamanho não estava adequado. Então, com a maior paciência do mundo, a gente tem que ir lá e procurar qual a melhor focinheira, de acordo com que fique perfeito no animal e que os pais, né, no caso, vão ajudar a segurar muitas das vezes, gostem, né, estão de acordo. O médico veterinário ortopedista estava presente e quase que ele, em algum dos momentos, ele pediu para os pais retirarem para poder fazer a imagem do cãozinho, né? Porque muitas das vezes, como na radiologia pediátrica, os pais, ao invés de colaborarem, eles muitas das vezes eles fazem é dificultar a realização do exame, né, do PET, tá? Então, a primeira coisa que eu quero já que você tenha esse entendimento, que você jamais pode tratar ali como um animal qualquer. Você jamais pode tratar de qualquer forma um animalzinho na radiologia veterinária. Ah, só porque é um animal, eu tenho que fazer isso, eu tenho que expor quantas vezes for necessário, eu tenho que segurar de qualquer jeito. Negativo. Se você for atuar nessa área, você vai se prejudicar se você for um profissional que atua dessa maneira. Porque, de fato, o amor que os pais têm ali, né, dos cãezinhos, têm por eles, cães ou felinos, enfim, é comparado basicamente a um amor que você tem pelo seu filho humano, entendeu? Muitos desses pais ali, muitas das vezes, eles não tiveram ainda o filho deles, né? Real, de sangue. Então, o que que acontece? Ele transfere aquele sentimento para o animal. E que realmente ele vai cuidar da melhor forma, ele vai investir. Se você for ver a questão de custos, muitas das vezes você vai gastar mais para manter um animal quando ficar doente do que um humano, entendeu? Às vezes, fazendo uma comparação básica, uma radiografia simples hoje, aqui na região, para humano você consegue em média de R$ 70, tá? Com um laudo.
E para uma radiografia simples de um PET, com um laudo, você vai gastar em média R$ 120. Então, é discrepante. Eu lembro da minha dentista um dia falando, eu fui fazer um procedimento no meu cão, e o orçamento deu 2.000 e tanto. E eu faço em um ano, não chega nem a R$ 500. Mais ou menos assim a história que ela falou. O mesmo procedimento do PET para o humano, né? Tem as questões de sedação, ok, mas realmente é um pouco mais elevado, tá? Então, realmente, os pais ali eles estão investindo, então eles querem um retorno na qualidade do atendimento. Então, eu transfiro muito da qualidade do atendimento humano para a qualidade do atendimento PET. E o que eu estou falando aqui, você pode pensar, professor, vamos para o posicionamento, vamos entender a anatomia, vamos entender isso, mas isso aqui é imprescindível. Às vezes a pessoa consegue entrar na área, mas não consegue se manter, porque não entendeu ou não sabe que isso é uma coisa básica, né, hoje, na radiologia veterinária, tá? A forma de atendimento, né, personalizado, humanizado, vão ter cãezinhos ali velhinhos, bem frágeis, 20 anos, 18 anos, né? Porque um cão que tem entre 20 e 25 anos já tem uma certa idade, né? Então ele vai estar muito mais fragilizado, ele vai ter hérnia de disco, artrose, né? Alguma patologia associada à coluna, tá? Principalmente, às articulações. Então, você tem que ter, né? Eu sempre falo, o seu atendimento, ele não deve ser unificado, ele deve ser personalizado. A gente fala, você tem que atender todo mundo igual. Não, você tem que atender cada um de acordo com as suas necessidades. Trazendo para a radiologia humana, nós nos deparamos muito com pacientes idosos que muitas das vezes não escutam bem, né? Que não são colaborativos. Então, eu tenho que ter um atendimento personalizado para esse paciente. Eu tenho que ter mais paciência, eu tenho que gesticular mais, às vezes falar um pouquinho mais alto, né? No pet, você tem que tratar o pet como se fosse uma criança, entendeu? Tendo todo o respaldo também de se cuidar, de evitar ser mordido, afins, né? Coisas básicas. Mas é justamente isso que eu estou falando. Já que nós estamos começando do início, uma das coisas principais de se pontuar aqui é justamente a forma de atendimento para com o seu pet, tá? A forma que você vai atender o seu pet, tá? Estão lidando com vidas, né? E realmente vidas, que seja a vida, essa vida, ela vai importar quando você estiver numa sala de atendimento para dar o seu melhor, seja na radiologia humana, na radiologia veterinária. E no longo das aulas você vai conhecendo um pouco mais, que eu sempre gosto de falar de exemplos práticos, né, e de como eu vejo a radiologia. Eu prego que o profissional ele deve ser polivalente. O que é o profissional polivalente? É aquele profissional que ele atua e ele desenrola em qualquer âmbito que ele tiver. Então, procurar aprender um pouco mais a cada dia de qualquer área, seja da área de densitometria, tomografia, ressonância, tá? É, mamografia. Você pode atuar em todas essas áreas. E por que não aprender um pouquinho delas, né? Para poder pelo menos desenrolar quando surgir a oportunidade. O que a gente vê muito o que nós vemos muito, na verdade, é que muitas pessoas elas se apegam a duas áreas somente, né? Ah, eu só quero aprender raio-x e tomografia. Não, a área pediátrica nem interessa. Tem gente que não está nem aí para essa aula que a gente está apresentando hoje aqui, tá? Não funciona dessa forma, não é por aí. Eu considero que o profissional hoje que o mercado busca, sendo clínicas e hospitais, é o profissional polivalente, aquele que desenrola qualquer área, seja da área PET, a mamografia, entendeu? E os conceitos, né, que a gente tem, o importante é você aprender princípios, né? Então, os princípios que nós temos hoje na radiologia vai se aplicar também à radiologia veterinária. A forma que você conhece o equipamento de raio-x
também se aplica à radiologia veterinária, né? Nós temos ali o tubo, catodo, anodo, a questão do MA, o MAS, né? Quando eu utilizar uma técnica mais alta, quando eu utilizar uma técnica mais baixa, né? Muitas das vezes na radiologia veterinária você vai fazer exames fora do book, tá? Então você vai associar ali como é que eu faria fora do book. Se você já tem uma experiência de estágio na radiologia humana, como é que eu faria uma articulação humana para uma articulação de um PET? Porque a maioria das vezes vai ser fora do book, ou seja, o paciente ele em cima da placa do detector, né? Vou fazer uma breve revisão também para vocês mais na frente em relação aos os métodos de atuação, radiologia convencional, computadorizada, digital, né? Na PET nós utilizamos basicamente computadorizada ou digital, tá? A maioria vai ser até mesmo digital, aquelas placas em que você faz a imagem, né? Que são essas placas, elas têm detectores ali, então você vai fazer a imagem, em poucos segundos a imagem vai aparecer na tela, seja do notebook, né? Seja do computador. Na área PET você vai ver muito raio-x em loco, né? Então você vai ter que se locomover, vai ter que ir para a fazenda, né? Ou vai ter que ir para uma área mais externa se for um animal de grande porte, tá? Então vão ter vários segmentos, né? Vai ter a salinha, né? A salinha PET, tudo, mas muitas das vezes esse equipamento ele é móvel, né? Se for um equipamento móvel, aí você tira da sala e leva, se for um animal de grande porte, leva para onde esse animal está hospedado, ou você viaja com esse raio-x, com essa placa. Então, outra questão básica e de princípios é a forma que você manipula esse equipamento móvel, né? Mais precisamente o móvel, porque é mais fácil de ser danificado. Então, como é um equipamento móvel, a forma que você enrola os cabos vai ter total influência na vida útil desse equipamento, né? A forma que você manuseia a placa, essa placa, se ela cair, pode danificar e não prestar mais. Às vezes uma placa dessa é 60 mil e algumas até mais caras. Hoje nós temos placas de alta tecnologia que diz a hora exata que ela caiu. Então, às vezes, você tem ali o horário que foi danificado o equipamento. Então, é uma questão de segurança a mais para o gestor saber quem foi, né, para tomar um cuidado maior e tomar cuidado até mesmo para não ser demitido, né? Porque realmente, pessoal, a questão de cuidado, de atendimento são primordiais para saber se o profissional ele vai se manter ou não numa clínica ou em um hospital, tá? Então são conceitos que eu estou passando hoje para vocês aqui, são conceitos e princípios que vai abrir um pouco, acredito que vai abrir um pouco a mente de vocês para essa área PET. Não olhe com preconceito, não imagine, eu nunca vou atuar nessa área. É mais uma área de atuação e nós temos que agarrar com unhas e dentes as áreas de atuação que nos é predisposta, né? Quase não sai o nome. Que nós temos como respeito, tá? Então a área veterinária é mais uma área para nós correr atrás, para a gente realmente agarrar com unhas e dentes, né? E atender da melhor forma e ser um profissional referência nessa área, tá? Nós falaremos também mais para frente radiologia industrial, mas de início a gente vai falar justamente sobre a área VET, a área veterinária. Beleza? Todos entendidos até aqui? Espero que sim, tá? Qualquer dúvida que for surgindo, coloque, seja pelo WhatsApp, pode mandar, professor, fiquei com dúvida nisso, naquilo, tá? De início, eu quero dizer que os conceitos e os princípios da radiologia convencional vão se aplicar, tá? Básico, né? Em relação à formação de imagem, tudo isso você pode utilizar. Agora vão ter algumas mudanças em relação à forma da incidência, anatomicamente também o animal, você vai ver ele de outra forma. Enfim, mas nós estamos aqui para justamente esclarecer, né, e abordar da melhor forma todo esse conteúdo aqui para vocês.
tá? Pessoal, essa imagem superior que vocês estão vendo aqui, ó, no canto superior, no caso da minha direita, ó, nessa parte aqui de visualização desse meu braço direito é na visualização esquerda de vocês. Então, no canto superior esquerdo de vocês, do visualizador. Nós temos o plano de corte, tá? Então, esse plano aqui, ó, tá vendo que tá dizendo, ó, esquema de plano sagital. Então, ao mesmo princípio é que nós temos da radiologia, da anatomia humana, né? O plano de corte sagital, aí eu quero que vocês, né, até frisar e falar algumas coisas para vocês sobre o estilo de aula que eu gosto, que vocês anotem as informações. Realmente escrevam, mesmo sendo uma coisa online, que está gravada, escreva a informação para que você fixe na sua mente, seja mais fácil de você não esquecer, tá? Plano sagital mediano, ou seja, aquele plano que divide em direito e esquerdo. Aí quando diz mediano, é que está dividindo exatamente no meio. Então já quero que vocês entendam essa diferença. Existe o plano sagital comum, que vai dividir em direito e esquerdo. Existe o plano sagital mediano, que vai dividir exatamente no meio do animal, dividido em direita e esquerda, tá? Um plano sagital sem ser o mediano, ele pode dividir, por exemplo, aqui, ó. Aqui está me dividindo. Se eu pegar uma faca aqui, e passar aqui e cortar, vou dividir em direita e esquerda. Isso é um plano sagital. Mas não é um plano sagital mediano. O nome mediano já está falando, é mediano, exatamente no meio. Então, teria que dividir exatamente no meio para ser um plano sagital mediano. Ok? Esquema de plano frontal, essa imagem do meio que vocês estão visualizando aí. O plano frontal, ó, observe que ele está dividindo em superior e inferior. Tá vendo? Então, já tem uma diferença básica aí para a anatomia humana, né? Que no caso, o plano frontal, no humano, seria, a grosso modo, o plano coronal, né? Só que o plano coronal ele divide em anterior e posterior, né? No humano. No animal, o esquema de plano frontal, ele vai dividir esse animalzinho em superior e inferior. Tá vendo? E o esquema de plano transversal, tá? O transversal, que também o mais correto ser chamado é transversal realmente, nem axial, tá? Mas alguns conhecem esse plano como axial. Está dividindo em anterior e posterior esse animal, tá? Então aí tem um esquema para você entender como é que é essa divisão, esse corte, né, imaginário. Isso são esquemas de corte imaginário. Para que eu entender isso, professor? Porque se você pegar uma imagem de tomografia, né, de um equino, enfim, você vai saber interpretar qual é o plano de corte, tá? Então nós temos que saber o plano de corte básico. Aí você vai ficar muito mais fácil para você associar se você pegar uma tomografia. Existe tomografia, né, na área PET. Ressonância existe, mas é muito raro, né? No Brasil, eu nem tenho conhecimento se tem. Mas fora do Brasil, sim, com certeza existe. Mas a tomografia é comum, tem vários locais que tem, né? Inclusive, né, como é que funciona uma área de atuação, né, na área VET. Se chegar, por exemplo, um paciente muito obeso, eu lembro da minha época de estágio lá no Rio. Chegar um paciente muito obeso, ele era encaminhado para o jockey, porque lá existe tomografia, né? Ele chegava para fazer uma tomografia, mas ele era muito obeso, pesava mais de 100, sei lá, 150, 160 quilos. E lá o equipamento não suportava esse paciente. Aí ele é encaminhado para o jockey para fazer um exame de humano num jockey, né, numa área veterinária, tá?
Então acontece isso também, porque os equipamentos, as estruturas dos equipamentos são diferentes. São equipamentos mais robustos que aguentam peso, tá? Então, principalmente em grandes centros como Rio e São Paulo, existem esses equipamentos, né, direcionados para a área PET, tá? Beleza, o que que a gente vai abordar mais aqui para vocês, ó? Os planos de referências anatômicos, os planos de delimitações. Aí são planos que delimitam os espaços corporais. Beleza, a gente entendeu já esses planos, né? O esquema de plano mais básico é dividido em três, que é o sagital, que é o frontal e que é o transversal. Agora nós vamos estudar por cada parte do animal, tá? O animal por partes, nós vamos ver ele por cada parte. Aí nós temos 5 divisões aqui básicas desses planos. Isso vai nos dar embasamento principalmente para a questão de posicionamento, tá? Que nós temos o plano dorsal, o plano ventral, o plano cranial, o plano caudal e os planos laterais, certo? Plano sagital corre pelo comprimento do corpo, dividindo em partes esquerda e direita. Observação, não são necessariamente iguais. Tá vendo? Ó? Esse é um plano sagital comum. Aí se chama paramediano, é porque não é obrigado a ser exatamente no meio do animal. Plano mediano é o corte imaginário que divide o corpo em duas metades iguais, direita e esquerda. Antímeros. Observação: tipo especial de plano sagital que corre pelo centro do corpo. Então, nós temos o plano comum sagital e o plano mediano. Plano transversal, chamado também de vertical, divide o corpo ao meio em partes cranial e parte caudal. Metâmeros. Observação: não são necessariamente iguais. Plano dorsal ou longitudinal, horizontal ou frontal. É, é perpendicular aos planos sagitais e transverso e divide o corpo em parte dorsal e ventral, tá? Então, cada esquema desse eu estou trazendo aqui para vocês a descrição. Aí vamos para aquelas divisõezinhas que eu falei para vocês, de cranial, rostral, caudal, aí tem lateral e medial, tá? Tá aqui o esquemazinho do animalzinho para vocês. Primeiro, vamos começar aqui pela cabeça. Já são 6 horas. Nós temos o plano rostral, tá? Vocês que estão assistindo aí a gravação não entenderam nada. Eu tenho o costume de todas as 6 horas me benzer, tá? O plano rostral, né, pegando aqui a cabeça do paciente, ó, o que está mais próximo do rosto é rostral. O que está mais distante sempre vai ser caudal, né, o que está em direção à cauda. Então, o que está em direção ao rosto do paciente é rostral e o que está em direção à cauda é caudal, tá? Aí nós vamos ter a outra divisão que é chamada de dorsal. Então, toda essa região aqui do animal, ó, parte superior, ela é chamada de dorsal. E essa parte anterior é chamada de ventral, tá? Então, traçando essas duas, acho que vocês não estão vendo aí o cursor, né? Mostrando. Vou estar mostrando o cursor para vocês. Mas eu acredito que vocês estejam vendo aí o nome de cada um. Eu vou ver na próxima aula para a gente, para dar para mostrar para vocês direitinho o cursor, que é o mouse, né? Onde eu estou mostrando o mouse na prática. Tá? Então tem cranial, tem caudal, aí tem ventral e dorsal. De início, para essa aula nossa, para não ficar muito grande, até uma orientação da instituição, né? De início, eu vou finalizar nossa primeira aula nisso, né? Eu vou ver uma outra forma de mostrar o cursor e para ficar mais
dinâmico aqui a aula, mas basicamente eu quero que você faça uma reflexão sobre tudo que eu abordei anteriormente, desde a forma de atendimento, né? Forma de atendimento, como tratar o pet, tá? Esses planos básicos e nessa próxima aula nós vamos falar e detalhar cada plano desse. Pode ter certeza que vai ser incrível essa disciplina, tá? Nós vamos ter muito conteúdo de valor, vamos ter vários tipos de raio-x que vocês jamais imaginaram assim. Será que faz esse tipo de exame? Nós vamos mostrar nessa aula, tá? Eu desejo a todos vocês, a cada um de vocês, um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida grandiosamente. Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp, nós estaremos aqui para compartilhar o melhor com você. Até a próxima aula. Fiquem